Passo a palavra ao jornalista Aloysio Biondi, segundo debatedor desse painel. Bom dia. Obrigado pelo convite. Também tentar falar em 20 minutos, porque todos esses assuntos são o mundo. Eu gostaria de me concentrar, doutor Joaquim, nos aspectos técnicos. Eu tenho escrito alguns artigos que às vezes podem até parecer ridículos, pedindo para o Congresso prestar atenção no que está acontecendo na área, basicamente nesse momento de energia elétrica, mas e telefônicas, que está se generalizando, que é esse problema das controladoras, dos grupos que compram as estatais, estão fechando o seu capital. Isso, gente, nós estamos até fazendo um capitalismo às avessas. Em todos os países, você vende ações, tem milhões de acionistas para capitalizar as empresas, para ver participação da sociedade no crescimento da economia. Um povo não vive só de salário, vive da renda gerada pelo patrimônio, pelas fontes de produção e de riqueza criadas ao longo dos séculos. Nós estamos, eu considero o problema mais grave que a economia brasileira está sofrendo, nós estamos realmente loteando o nosso futuro. Essas empresas todas a gente ouve nessa linguagem hermética dos jornais, essas empresas estão recomprando as ações. O que significa isso? Essas empresas compraram 20%, 15% do controle que o governo tinha, e agora essas empresas estão comprando os 80%, 90%, 100% que estavam na mão de milhões de acionistas. É tudo às avessas. O Brasil está vivendo tudo ao contrário. Todas as mentiras sobre neoliberalismo, etc., contadas no Brasil, nós continuamos vivendo ao contrário. Eu gostaria de citar uma entrevista do ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros ao Estadão, onde ele diz assim que, quando a Telefônica anunciou que ia comprar todas as ações aqui, o repórter, uma entrevista de página inteira, pergunta a ele se isso não era ruim, se isso não ia esvaziar, inclusive, o mercado de ações brasileiras, etc., ele diz duas coisas que eu acho que nós precisamos tomar nota e voltar a falar no final dos 20 minutos. Ele diz, não, quem compra um negócio não tem, ou administra, não tem motivo para repartir os lucros com outros. Todo mundo aqui, para 10 minutos para pensar, vê a aberração que o doutor Luiz Mendonça de Barros fala, a hipocrisia deste argumento, né? Porque todas as sociedades anônimas, todos os grandes empresários, a IBM, ou a Microsoft, a Volkswagen, ou a Santista, a Romeo, a Villares, todo mundo, a base do capitalismo, aspas, democrático é a participação coletiva. Todas as grandes multinacionais têm milhões de acionistas. O povo participa do crescimento da economia. Cara, nenhuma empresa, o lucro de um empresário não é só o talento dele, é tudo a soma de tudo que essa sociedade faz. Não só o próprio mercado consumidor, que existe em função do estágio da economia que foi feito por toda a sociedade. Então, essas empresas estrangeiras que estão comprando as nacionais têm milhões de acionistas nos seus países. E aqui estão recomprando tudo. Nós tivemos aqui, a Telebrás foi o contrário, tinha 6 milhões de acionistas por causa dos planos de expansão. Na preparação para a privatização, já foram recompradas 2 milhões de ações. Então, é uma aberração. O doutor Luiz Carlos sabe que nós somos absolutamente passivos, que nós estamos absolutamente anestesiados, diz uma tolice, uma hipocrisia deste tamanho, que quem compra, qual grande capitalista, a Ford, a Volkswagen, a General Motors, qual grande empresa que fica guardando, que tem ainda um grupo familiar, isso é pré-capitalismo, fica tomando conta. Nós estamos assistindo um processo inverso ao do capitalismo no Brasil, com o agravante. Então, quais são os dois grandes problemas? Concentração de renda é evidente. Todo mundo que podia participar da geração dos lucros gerados por todas essas estatais, a gente está falando, você pega todo dia, a White Martins fecha o capital, a Aldebrecht fecha o capital, da subsidiária dela. Por quê? Porque aí depois vai ao BNDES. Então, nós temos, no caso dos grupos nacionais, nós estamos tendo uma concentração de renda brutal. No caso das multinacionais, gente, este é realmente o problema do futuro do Brasil. O doutor Grohl tem falado já, né? Ele está preocupado com as remessas. O doutor Joaquim citou esse dado.
Realmente, os jornais falam muito que as remessas de lucros e dividendos eram de 2.495, agora estão em 7, 8, mas 2 anos antes eram realmente de 670 milhões. Foram para 7 bi. Já há cálculos do governo falando em 12. Quanto mais, é uma questão de aritmética, quanto mais esse modelo, essa permissão para esses grupos ficarem com 100% das ações, é evidente, 100% dos lucros serão desses grupos. E é evidente, 100% desses lucros serão remetidos para o exterior. Nós somos suicidas, nós estamos assistindo, daqui 1, 2 anos, nós estamos assistindo o país ser, não é nem saqueado mais. O que era a colônia? Era você mandar tudo para a coroa. Então, o povo brasileiro não vai participar. Então, todas as discussões passaram a ser paralelas. O povo brasileiro não vai mais participar dos lucros do seu trabalho, porque isso tudo será remetido para fora. Então, pode esquecer todo e qualquer slogan de esquerda, de direita, de centro, neoliberal. Nós estamos diante de matemática, ou até de aritmética. Esses grupos estão fechando o capital, estão recomprando tudo, vão ter que remeter tudo. De onde que nós vamos tirar dólar? Nós estamos na mesma situação da década de 50, nós já estamos estrangulados cambialmente. Mesmo diante desse quadro, o doutor Joaquim foi muito generoso quando disse que a EDF, a AES, né, que eles compraram a Eletropaulo e compraram a Light. Nós tivemos há 3, 4 meses atrás, este ano, nós tivemos, por a gente ver a que ponto de anestesia a gente chegou, porque quando houve a privatização da Light, por exemplo, o governo, na verdade, continuou com praticamente 39% do capital e os dois grupos, a AES norte-americana e a EDF francesa, ficaram com 32%. Para não parecer que o governo estava com 39% e os compradores, entre aspas, estavam com 32%, fizeram aquela brincadeirinha, né? A Eletrobras ficou com 30%, a BNDESPar ficou com 9%. Então, quer dizer, os dois grupos estrangeiros tinham 32%, passaram a mandar e passaram a ser apresentados como donos. Né? No caso da Eletropaulo aconteceu coisa parecida, quando a Light comprou. E ficou assim. Agora, a gente está discutindo aqui pulverização, não sei o quê. Nesse começo de ano, o que aconteceu? O BNDES, o governo, venderam para a AES o bloco de ações para controlar a Eletropaulo e venderam para a EDF o bloco de ações para controlar a Light. Então, enquanto a gente está aí discutindo, pulveriza, não pulveriza, capital, não capital, nós assistimos, né, a divisão claríssima de mercado planejada há 2, 3 anos atrás. A AES ficou com a... Fizeram um escândalo aí quando o BNDES ia emprestar para ela, para concorrer com a Antônio Emílio, Agora foi assim, este governo, né, ou este país, porque esse país é culpado também de deixar acontecer, né, vendeu, guardou durante 2, 3 anos as ações, vendeu naquele momento só aquele bloco pequeno de controle para a EDF estatal francesa, que virou a maior energética do mundo em 4 anos, né? Vendeu as ações remanescentes da Light para a EDF francesa e vendeu as ações remanescentes da Eletropaulo para a AES norte-americana. Então, se você pegar hoje o mapa de quem controla a energia no Brasil, está claríssima a divisão. E aí eu quero voltar à entrevista do Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros. Que quando se diz a Telefônica vai recomprar todas as ações aqui, isso não é ruim, né? Além dele dizer, não, quem compra ou administra uma empresa não vai querer repartir lucro, repito, como se isso não fosse a essência do capitalismo SA, né? Ele ainda diz assim, não, quando a gente vendeu só o bloco de controle da Telebrás, lá, aqueles 20%, aquilo era só chamariz.
Aquilo era só para viabilizar a operação, porque se você fosse vender, claro, a Telebrás inteira valia 120 bilhões. Né? Então você tem uma confissão explícita, não precisa CPI, né? De que se vendeu aquele bloquinho naquele momento e já ficou tudo guardadinho no cofre do BNDES para depois entregar para esses grupos multinacionais. E eu gosto de citar o Dr. Gurou, o Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, para não pensar que a gente inventa. E, então você tem os dois problemas nossos, de longo prazo. Né? É esse que, isso realmente eu acho que o Congresso tinha que agir imediatamente. Essa história de estarem fechando o capital de empresa aqui, para ficar com 100% do capital das empresas, gente, isso não existe, é a negação do capitalismo deles até. Né? Mas, eu acho que esse caso da AES e da Light valia a pena ser investigado. Inclusive, não sei quantas pessoas aqui acompanharam essa operação, não só o governo vendeu 35% das ações da Eletropaulo que estava guardado e 20% da Light que estava guardado, alguém sabe, foi vendido ainda a prazo de novo. Né? A primeira operação, eu só vi na Gazeta Mercantil, a primeira operação no valor de 1.800.000, né? Com 20% de entrada, né? 360 milhões de entrada, e o resto para pagar em 3 anos. Os senhores me desculpem, nós estamos agradecendo por sermos assaltados. Porque esses 1.400.000 que vão ser pagos ao longo de 3 anos, eles vão sair, obviamente, a partir do momento que o BNDES disse para a dona AES e para a dona EDF, as ações são suas, a partir desse momento, os lucros são delas. Eu também queria comprar, não precisava ser nem uma empresa. Né? É uma coisa você vender, você está vendendo, você está entregando. É a 10ª vez que se entrega a um grupo estrangeiro de mão beijada. Né? O preço, que preço, gente? Quer dizer, vocês aqui no Congresso, na CPI dos bancos, o doutor Everardo Maciel veio aqui, eu acompanhei privatização, pesquisa durante 2 anos, não sabia que o ágio era devolvido, ele revelou isso e eu pensei que o Congresso fosse desabar. Pensei que fosse sair todo mundo correndo. Quer dizer que era tudo fingimento, aquela história de ágio, leilão, que maravilha, era tudo fingimento, porque o governo sabia que ia ser devolvido. Né? E tem mais o crédito tributário, também dos prejuízos da instituição comprada. Né? Quer dizer, eu acho que nesse caso de fechamento de capital, o Congresso tem que agir, porque o país não terá dólares para remeter, para pagar seus compromissos, nós vamos ter que sair de uma recessão e entrar em outra. Vou falar mais 2 coisinhas, não sei como é que está meu tempo, mas só mais 2 coisinhas. Né? Acho que no caso das termoelétricas, acho também que o país tinha que estudar isso direito. Nós estamos assistindo aí essa solução, que é uma aberração. Primeiro, nem falar, né? nem o fato de que o gás vai ser subsidiado, que o Tesouro vai pagar. O outro problema é a história do governo. A Eletrobras, quer dizer, nós comprarmos o excedente. Você monta uma usina aí de 1 milhão de quilowatts e o governo vende só 200 mil. A nossa amiga argentina aqui estava falando da sobra lá, né? E o governo vai comprar o excedente. Isso, quando já foi anunciado há muito tempo, até brincava, a Eletrobras vai armazenar no vidrinho e guardar na geladeira. Né? Quer dizer, como é que você vai comprar excedente de energia, gente? Como é que é possível? Como é que você tem todo um discurso, e não me interessa o discurso, eu estou falando da realidade, você tem todo um discurso de racionalidade, de redução de custo, como é que o Congresso, que para fechar o rombo, né, se sente obrigado a aprovar coisas como contribuição dos inativos para economizar 4 bi, nós estamos falando de coisas permanentes.
Se você parte para a termoelétrica a gás nessas condições, o que eu quero dizer é que você tem um rombo para o Tesouro construído com a ajuda do Congresso Nacional para todo sempre. Porque esse gás vai ser subsidiado para todo sempre e esse excedente de... Então, nós não estamos falando, olha, nós estamos numa emergência por causa da crise asiática. Então, a gente tem que aprovar o pacote para ser... Gente, nós estamos tomando decisões definitivas. Você vai ter um rombo permanente. Né? E mais, quem tem tecnologia de usina termoelétrica, a gente cansou de repetir nos últimos anos que essa história de que o petróleo não tem mais importância, que foi a história dos neoliberais dizerem recurso natural de país pobre é bobagem, isso tinha importância no passado, hoje o negócio é dominar a tecnologia de ponta, vamos entregar tudo porque isso não vale mais nada. É a grande mentira do século. Né? Petróleo, todo mundo pensa em petróleo para movimentar carro na rua, petróleo é a base da geração de energia de todos esses países. Estados Unidos tem só 7% de energia hidrelétrica, então o petróleo provocou 1000 guerras ao longo da história da humanidade, continua provocando guerras em bastidores, e a gente chega, inclusive, como é que você vai adotar usina termoelétrica? Daí eles têm a tecnologia, eles fazem essas usinas, até o doutor Antônio Emílio de Moraes escreveu um artigo na Folha, bem cauteloso, como sempre, meio precisando a gente decifrar, mas estava lá, né? Você vai importar as usinas também. Você vai botar outra coisa, por favor, preste atenção nas médias. Quando a Petrobras aí, no último leilão aí, disseram que a média de compra de equipamento nacional seria de 35%. Só que a Petrobras ia comprar 60% e os grupos estrangeiros de 15% a 20% de equipamento aqui. Quer dizer, a média é sempre distorcida. Mas, em resumo, essa solução das termoelétricas, a gente já tem idade bastante para ter visto no passado muito lobby em torno do possível racionamento de energia para justificar a construção de grandes usinas hidrelétricas. Né? Essa história do racionamento agora também, eu como não sou técnico, mas na crise do petróleo de 79, eu vi programas de economia de energia. Você visitava a fábrica de chocolate, por exemplo, mas tudo induzido pelo Ministério de Minas e Energia, tudo pelo governo, até a tubulação revestida de alumínio, até de plástico, por fora, amarrado mesmo, uma coisa precária, né? Para evitar a perda de calor. Então, se é verdade que a gente está na iminência de um racionamento, seria talvez mais razoável você adotar um programa de emergência de economia de energia e não partir a toque de caixa desse jeito para as termoelétricas, né? Mais uma vez, com importação maciça de usinas, porque eles é que constroem, além da indústria nacional ter sido destruída, que a gente tinha também alguma coisa nessa área, mas quem tem experiência de tecnologia de termoelétricas são eles, porque eles é que não têm rio para gerar energia, e nós temos. E até gostaria que os técnicos, aí, ao longo do dia, quando eu era criança, faz tempo, eu aprendia que a planície amazônica era uma planície. Há 10 anos atrás, você descobriu que o potencial hidrelétrico da Amazônia era o dobro do potencial aqui do sul do país. Não é bem uma planície, você tem energia para gerar lá para burro. Eu acho as termoelétricas a toque de caixa uma loucura, mais dólar, mais gastos com usina, e, claro, na mão dessas empresas. Eu queria dois dados que estão mais ligados à privatização em geral. Eu acho que nós estamos diante de problemas, gente, não são probleminhas que resolve 2, 3 meses. Nós estamos desenhando o Brasil do futuro e nós estamos enterrando. Eu estou falando concretamente. Não é ideologicamente, não. Nós estamos enterrando porque não há economia que vá gerar dólar para pagar os compromissos que esse modelo está gerando. O Dr. Grol está aí manifestando a preocupação, vai ver que não fica muito tempo. Eu gostaria de citar 2 dados. Que no caso do... Como as coisas no jornal, né? Também sempre brinco, leia as 4 últimas linhas das notícias que a verdade está lá. Os jornais respondem lá. Eu gostaria só de registrar, né, que no caso da privatização do Banejo, o Tribunal de Contas do Rio estava concluindo o relatório, já chegou a um prejuízo de 9 bilhões de reais. Queria lembrar, o balanço da Vale do Rio Doce, 8 páginas,
primeiro, além de dar queda na produção de tudo no ano passado, mas tem um detalhe muito interessante. Por causa das brechas fiscais que o doutor Everardo Maciel falou aqui, ele falou em brecha fiscal, ele levantou a bola para o Congresso. Ele falou em brecha fiscal porque ele pertence ao governo. Ele quis dizer por causa de todos os incentivos, estímulos, etc., que a equipe econômica dá para as empresas. As telefônicas, por exemplo, uma portaria de 31 de dezembro de 98 já permitiu que elas fizessem depreciação acelerada, né, para reduzir o seu imposto de renda. Isso não é brecha. É brecha para nós que são bobos. Isso aí é coisa feita por portaria, etc. Né? E eu tive o prazer de examinar o balanço da Vale do Rio Doce. Então, de 1.250 bilhão que ela lucrou, tinha lá 350 com hedge, né, que é especulação com o dólar, tinha mais uns 300 que eram essas brechas, era crédito fiscal de prejuízos lançados em balanço de subsidiárias que ela pôde abater. Quer dizer, em resumo, ela não pagou imposto, ela recebeu da Receita. E, no final das contas, não sei se os senhores tiveram oportunidade de ver, para um lucro de 1.250 bilhões, alguém gostaria de arriscar quanto em percentual ou quanto em dinheiro a Vale do Rio Doce pagou? Ninguém viu. A Vale do Rio Doce pagou 0,5%, ela pagou 5 milhões de imposto de renda e recebeu 350 de créditos fiscais. É isso que o doutor Everardo vive falando, que as 500 maiores empresas brasileiras não pagam nem 1% de imposto de renda. Certo. Então, se eu fosse fazer o cálculo, eu ia pagar 400. E só para encerrar, realmente, energia também. Né? A gente teve aí, a semana passada, os novos leilões da Petrobras. E a gente fazia cálculos complicados para mostrar o prejuízo que o país está tendo e não precisa mais, no dia do leilão, tem diretor da Petrobras, dizendo que alguns desses campos leiloados têm de 1 bilhão a 3 bilhões de barris. Então, nós todos podemos fazer os cálculos. Né? 3 bilhões de barris a 30 dólares o barril são 90 bilhões de dólares. Este país não tem mais senso de grandeza de número, não entende que está sendo realmente assaltado e que é um dos maiores assaltos da história. 90 bilhões de dólares, um único bloco. 200 bilhões de reais. Então, se você pegar 10 blocos desse, você tem realmente 2 trilhões. A gente não está falando mais que o nosso assalto é de 1.000, milhão, bilhão. Nós estamos sendo assaltados em trilhões. Então, quando a imprensa fala assim, o ágio foi de 55.000%. O grupo canadense comprou um desses blocos lá na Bacia de Campos. A imprensa publicou assim, aqueles mapinhas bonitinhos, o computador facilita, né? É só beleza, mas porque a cobertura é mais do que ordinária. Né? O grupo canadense comprou por 6 milhões. Todos os maiores lances são da Petrobras, a própria Petrobras. Então, realmente, meus senhores, nós estamos falando de uma política de privatização, petróleo é energia também, né? Absolutamente ensandecida. Eu estou falando de um campo de petróleo que vai faturar, nos seus 20 anos de vida útil, 200 bilhões de reais e que é leiloado por, no máximo, 50 milhões, com M, de reais. Né? E nós achamos tudo perfeito. E a exploração em plataformas como essa brasileira, tem poço que produz 10 mil barris por dia, um único poço fica em 2,5 a 3 dólares o barril. Então também é só fazer a conta, vendendo o barril a 30 dólares e produzindo a 3, o lucro é de 900%. E os senhores, finalizando, não devem ter percebido que a Petrobras, nos 10 lotes que ela concorreu, ela entrou sempre associada
basicamente a grupos estrangeiros e só com 25%. Quer dizer que desse lucro de 900%, 75% são para esses grupos. Também é energia. Né? Então, eu tenho a sensação de que realmente essa área de energia, incluindo petróleo, merecia talvez mais divulgação, né? Porque duvido que outro país vendesse áreas petrolíferas de trilhões por míseros milhões de reais. Muito obrigado.